E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu faço habitualmente. Hoje eu vou falar sobre as minhas séries favoritas. Sim, você não errou. Esse aqui é um canal de literatura, que eu falo de literatura no geral, de livros, principalmente de literatura brasileira contemporânea, mas vez ou outra eu exploro outras áreas da literatura, a relação da literatura com outras áreas também. E agora eu vou falar um pouquinho de série. Não vai ser uma coisa muito comum aqui, mas é legal para sair um pouquinho do trivial. E eu escolhi algumas séries que me marcaram muito, então eu vou indicá-las para vocês aqui. E não sei se vocês já assistiram essas séries. Se vocês assistiram, vocês já escrevam aí nos comentários quando eu for falando das séries, pra gente já bater um papo a respeito, se vocês gostaram, não gostaram, se vocês me indicam outras, etc. Beleza? Vamos falar dessas séries então. Quais são as minhas séries favoritas? E a gente não pode esquecer, né, pessoal, que nós estamos no Brasil. O Brasil é um grande produtor de novelas televisivas, coisa que outros poucos países no mundo conseguem fazer com a qualidade que a gente faz e com o engajamento de público que a gente faz. Inclusive, eu estou pensando já em fazer um vídeo aqui falando de novelas. Por que eu estou falando isso? Porque são narrativas, né? São narrativas, tem um diálogo sim com a literatura, com o cinema, e as novelas, elas são diariamente durante um tempo, né? Geralmente de segunda a sexta, e as séries não. As séries, quando elas são na televisão, né? Elas geralmente são uma vez por semana, num horário lá fixo, uma vez por semana, num dia só por semana. Você tinha que esperar para ver uma semana toda. A novela a gente tem todos os dias. E aí apareceram agora os streamings, né? Nos streamings, então, facilitou muito e popularizou muito as séries do Brasil. Né? Claro, existiam séries na televisão brasileira fechada e aberta desde os anos 80, 90, a gente assistia séries, tanto nacionais quanto estrangeiras, né? Principalmente dos Estados Unidos. Mas popularizou-se um pouquinho mais nos anos 2000, com um acesso maior à televisão por assinatura aqui no Brasil. E agora com os streamings, então, é uma verdadeira febre, né? Essa questão da gente ver série. Eu acho até que está até ultrapassando a novela, ou pelo menos aí dividindo as atenções. E as séries que eu escolhi aqui, gente, são as que me vieram na cabeça primeiramente, as que me marcaram, e são de um gosto muito pessoal, tá? Eu não tô fazendo aqui nenhuma super análise de roteiro, de desenvolvimento dos personagens, de verossimilhança e de impacto na sociedade, nada disso. Eu tô falando de um gosto muito característico, muito pessoal meu, tá? E quem me acompanha sabe que eu sou fanático pela série Supernatural. O Sobrenatural, ou Supernatural, é uma série que começou em 2005 e foi terminar agora em 2020, 2021. Foram 15 temporadas, é uma série feita pela Warner. Eu sou apaixonado. Eu sei que tem vários furos de roteiro, eu sei que tem personagens que desaparecem da série e não voltam. Mas assim, é uma série que me cativou demais. É uma série que parece no início muito preto no branco, sabe? Existem os bons e existem os maus. Essa dicotomia que a gente sabe que é uma coisa muito clássica, a gente vem tentando desconstruir, né? Esse maniqueísmo, assim, bom e mal, exatamente. Mas a história de dois irmãos, o Sam e o Dean Winchester, que são caçadores de monstros. Então, o que eu acho legal na série é porque eles conseguem trazer todo um universo da mitologia cristã com figuras, lendas populares, folclorescas, sabe? Então, desde vampiros, ghouls, metamorfos, lobisomens, etc. Anjos, demônios, hierarquia celestial e inferno, céu, inferno, purgatório. E eles vão se reinventando, porque eles vão buscar, às vezes, também personagens de outras mitologias, mitologia grega, ou egípcia, nórdica. Então esses personagens acabam povoando.
a série e ela não perde a oportunidade de rir de si mesma e brincar com a própria imagem. E também de brincar com outras séries, de fazer certas paródias. Então, às vezes tem um quê de cômico também. E essa questão muito estruturada do bem absoluto e o mal absoluto, ela vai se desconstruindo ao longo das temporadas e se transformando numa coisa completamente diferente. As primeiras temporadas, elas tendem a dar um pouquinho mais de medo, né, um medinho assim de um terror. Depois isso vai se esfacelando ao longo do tempo e a gente vai ver outros caminhos que a série toma. Então é uma série que eu gosto muito e eu indico sempre para as pessoas. Mas não foi a primeira série a me cativar profundamente. A primeira série que me cativou profundamente se chama Anos Incríveis, ou Wonder Years em inglês. É uma série feita pela ABC, que teve 6 temporadas entre 1988 e 1993, que conta a história do jovem Kevin Arnold e sua família suburbana do interior de uma cidade dos Estados Unidos, passando crises na adolescência, vivendo questões muito típicas do seu tempo. Apesar da série passar nos anos 80 e 90, ela retrata o fim dos anos 60 e o início dos 70. É um período bastante transformador culturalmente. Tem Guerra do Vietnã, tem um movimento de contracultura. E aí a gente tem um adolescente ele tentando sobreviver com bullying, apesar de não ter tido esse nome ainda. A primeira paixão dele, que é o Mini Cooper, que inclusive da minha geração, acho que o primeiro grande modelo feminino assim que a gente tem notícia, e eu já conversei isso com muitas pessoas, é essa Winnie Cooper. Então, o adolescente está ali entre a série se passa com o Kevin tendo entre 11 e 16, 17 anos. E assistir nesse período foi muito importante para minha formação. Eu sou apaixonado por essa série, eu já chorei horrores assistindo essa série, depois de adulto revisitando essa série, porque é muito bonito. Eu acho que quem assistiu vai entender. Aqui no Brasil ela foi exibida pela TV Cultura e depois, se eu não me engano, pela Band e outros canais, mas basicamente pela TV Cultura. E a trilha sonora dessa série é maravilhosa. A do Supernatural também é muito boa para quem gosta de rock and roll e música dos anos 60, 70, 80. E a abertura, inclusive, da série dos Anos Incríveis é com a música With a Little Help from My Friends, dos Beatles, mas na versão, que eu acho inclusive bem melhor, do Joe Cocker. Então, assim, é maravilhosa. E, voltando ao Supernatural, para quem também gosta desse estilo de música, todo último episódio das temporadas, exceto a primeira temporada, mas as outras todas depois tiveram, toca a música Carry On My Wayward Son, do Kansas. Então, assim, são duas séries também para quem gosta muito de música dos anos 60, 70 e 80, vai se sentir em casa. Uma série que me arrebatou, assim, profundamente foi a série Dexter, que inclusive acabou de voltar. Ela tinha terminado, tinha feito 8 temporadas aí, e acabou voltando agora para uma 9ª. É uma série da Showtime que começou em 2006 e teve 8 temporadas e conta a história de um serial killer. Sim, o protagonista é um serial killer. A gente sabe que eu vou usar aqui um termo bem genérico de psicopata. Ele não tem sentimentos, ele gosta de sangue, enfim, e ele tem que criar um código para sobreviver. O pai dele é policial e o pai dele cria um código para ele. Na hora que ele percebe que o filho é daquele jeito, ele cria um código para o filho, para que o filho mate então pessoas que o sistema judiciário não deu conta de condenar, mesmo sabendo que aquelas pessoas são culpadas, né? Ou seja, ele é uma espécie de serial killer de serial killers. Aí você fala assim, mas você tem como você, espectador, ter empatia por um personagem assim? Pois é, a série vai desenvolvendo a tal ponto que a gente vai começando a torcer pelo Dexter e sem perceber, sabe? Aí você fala, tá errado. Tudo bem, ele tá matando outra pessoa que também matou, mas também tá errado. E não tem como, né? Ao longo da narrativa, ao longo das temporadas, ele vai adquirindo alguns contornos mais humanizados, ele vai adquirindo um sentimento, porque seria muito difícil manter um personagem assim durante muitos anos.
Eu não vi essa temporada nova do Dexter ainda. Ela terminou de maneira muito ruim, eu achei. E eu não tenho, assim, não criei nenhuma expectativa, eu não tenho a menor ideia do que virá. Em breve eu vou assistir. Outra série que eu gosto muito é a série que saiu pela FX, que se chama Sons of Anarchy, ou Filhos da Anarquia. É uma série que foi exibida entre 2008 e 2014 e tá nos streamings aí, se eu não me engano. E é uma série que se passa na Califórnia, num vale da Califórnia, e um grupo de motociclistas, que tem um clube de motociclistas, que era basicamente para ser um clube de motociclistas, mas que vai entrando aí, se transforma numa espécie de gangue, e entra no mundo das drogas, e tem rivais ali, que tem os rivais que são os de origem mexicana e de outras origens. Então parece só uma série de gangue, sabe? Inicialmente, uma série de gangue que está disputando território para vender droga ou para controlar armas, etc. Mas a série é muito mais profunda do que isso. Eu acho uma das séries mais interessantes para a gente entender a complexidade humana. Porque ali, pra mim, todo mundo ali é bandido e é, digamos, mocinho humano, de certa forma. Porque num episódio um personagem ele faz uma coisa tão bela, tão humana, um gesto tão humano, e no outro, quando você fala assim, não, ótimo, a pessoa ela se redimiu. Ela faz uma cagada assim absurda. E vice-versa, às vezes a pessoa ela tá tendo uma linha aí de ações muito questionáveis ou muito condenáveis, de repente ela tem uma transformação ali que te surpreende. Então eu acho que a série ela é muito boa por criar esses arcos de personagens, para usar a categoria clássica de definição, né, são personagens muito redondas, porque você nunca sabe o que esperar delas. Falando em arco de transformações de personagem, uma das séries que eu mais gostei na vida, talvez a melhor, a mais bem acabada de todas, é o Breaking Bad, que é uma série da AMC que durou 5 temporadas entre 2008 e 2013. Essa série conta a história do professor de química, o Walter White, que descobre ter um câncer, tem um filho com paralisia, a mulher está grávida de um novo filho, ele não dá conta de, com salário de professor, de pagar as contas de casa, tem que fazer bicos no lava-jato, e de repente ele surta. A gente vê a transformação dele de um professor que apenas... porque ele vai produzir metanfetamina. Ele vai então cozinhar, digamos assim, ele vai produzir uma droga de muita qualidade, que vai ser de uma qualidade muito... porque ele é químico, né? De uma qualidade muito maior do que se vende na região lá do Novo México. A série se passa em Albuquerque, no Novo México. E ele vai começar a vender. É claro que ele se mete num monte de enrascadas, ele é quase morto muitas vezes. Mas é legal o arco, porque no começo a gente tá ali torcendo muito por ele, né? A gente fala assim, olha, ele é um cara coitado, vítima do sistema. Eu, enquanto professor, também fico pensando assim, poxa, esse cara merecia mais, né? Só que ele vai se tornando um canalha, ele vai se tornando um grande bandido, e quando você percebe, você está fechado com ele, e ele sendo um grande bandido. Isso é uma coisa muito complexa pra gente que assiste e fala, como assim? Né? Se você assistiu, acho que você sabe do que eu tô falando. Né? Então se você assistiu, comenta aqui o que você acha desse arco de personagem do Walter White. Outra série que brinca muito com a gente assim, e que quebra muito as nossas expectativas, é a Guerra dos Tronos, né? O Game of Thrones, a série que saiu pela HBO e passou entre 2011 e 2018, em que vários pequenos reinos lutam pelo grande trono para ser o rei ou rainha dos 7 reinos, né? Baseado numa série de livros do George Martin. E essa série, assim, eu sei que conquistou muita gente assistiu. E é aquele tipo de série que ela não se acostume muito com o personagem, porque quando você começa a gostar muito dele, ele vai morrer, né? E não tem muito um mal específico e um bem, né? Isso é muito interessante, é bom que se desconstrua isso. São pessoas interessadas no poder e que vão fazer de tudo para conquistar, né? O final realmente também achei forçado, como muita gente achou, e foi bastante decepcionante, né? Então é um pouquinho complicado, porque foi além da literatura, né? Eu não cheguei a ler todos os livros, mas ultrapassou os livros já escritos pelo autor,
E aí a série tomou suas próprias decisões que, na verdade, acabou desagradando a maioria dos fãs. Outra série que desagradou um pouquinho aos fãs no seu final, pelo menos que eu vi um pouco pela internet, é recém-terminada A Casa de Papel, né? La Casa de Papel. Uma série, a única série não de língua não inglesa que eu coloquei aqui, que saiu por um canal chamado Antena 3 na Espanha, e depois a Netflix comprou e produziu. Eles chamam de 3 partes, né? Eles chamam de, na verdade, 3 temporadas em 5 partes. Eu acho que as pessoas no geral chamam de 5 temporadas. É a história em que as pessoas vão, um grupo de assaltantes vão assaltar a Casa da Moeda na Espanha. E o arco das 2 primeiras temporadas, ou primeiras partes que seja, é maravilhoso, é muito bem feito, né? Mas essa insistência de manter a série viva, né? Eu acho que deu um pouquinho de problema, pelo menos no fechamento, não me agradou muito. Mas é uma série muito boa, ainda considero uma das melhores que eu já assisti e indico pra vocês aqui. E pra terminar, 2 séries um pouco saudosistas. A primeira delas é o Stranger Things, que até o momento que eu gravo o vídeo aqui tem 3 temporadas, a quarta eles estão enrolando há anos pra sair a 4ª temporada. Eu acho que é uma série que não precisa de muitas apresentações, né? Que se passa nos anos 80, tem toda uma ambientação nos anos 80. Então, para quem nasceu ou cresceu nos anos 80, como eu, vai se sentir, sim, pelo menos na primeira, segunda temporada, se sente muito saudosista, sabe? E a última série que eu quero indicar pra vocês, uma série que também não terminou ainda, que acabou de sair a 4ª temporada, eu maratonei na virada do ano, que é o Cobra Kai. Cobra Kai é uma série que inicialmente era do YouTube e depois a Netflix comprou. O Cobra Kai, na verdade, traz 30 anos depois, mais de 30 anos depois, os protagonistas Johnny Lawrence e Daniel LaRusso do Karate Kid 1. Não sei se vocês lembram do filme Karate Kid, do Sr. Miyagi, o japonesinho que ensina o menino a lutar karatê para um torneio de karatê. E foi uma sacada maravilhosa, porque foram filmes que fizeram muito sucesso. Eles tiveram com o Daniel LaRusso, acho que o 1, o 2 e o 3, depois teve outros com uma protagonista feminina. E eles estão retornando, então E legal que eles atualizam, né? Porque agora é pela visão do Johnny Lawrence, quer dizer, o derrotado pelo Daniel LaRusso. E de como aquela luta fez toda a diferença na vida dos dois. Né, de como o Daniel LaRusso ascendeu socialmente e se tornou um cara rico, e de como o Johnny Lawrence virou um perdedor, um cara que, não perdedor entre aspas, né, mas que teve vários problemas com relacionamento, com filho, com esposa, e tá na sarjeta, né, e de como eles se reerguem. E é muito legal porque eles atualizam esses personagens, colocam personagens novos numa realidade muito agora de 2020, nessa década de 20 agora, com temas muito específicos de agora. Então eu acho que a série ela conseguiu se atualizar muito bem e é por isso que ela está aqui na lista. E percebam que eu não coloquei nenhuma série brasileira na lista. Eu acho que ela pode ter um dia aqui no canal um capítulo à parte, falar sobre séries ou minisséries brasileiras, porque eu acho que a gente tem bastante qualidade nisso também. A gente vem aprendendo a fazer boas séries. A Globo já faz boas minisséries há muito tempo, né? Tem várias, inclusive, que são baseadas em literatura, inclusive já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, tá? E também não coloquei nenhuma série francesa. Por que eu tô falando francesa? Porque muita gente que me acompanha sabe minha relação forte com a França e com a língua francesa. Eu sou professor de francês e acabei não colocando aqui, mas quem sabe numa próxima eu posso indicar para vocês aqui também algumas séries francesas que são interessantes. E depois de ter feito a lista eu percebi que eu tenho assim, uma predileção por morte, sangue, guerra, batalha, coisas que eu nunca achei que eu fosse ter, assim, sabe? Não que eu não tivesse, mas que não fosse necessariamente minha preferência. Criminalidade, olhando aqui a minha lista, eu tô vendo isso agora. Né? É uma coisa de autoanálise, inclusive, talvez, pro futuro, né? Porque não é necessariamente o tipo de literatura que eu mais aprecio. Não que eu não aprecie, mas é que eu mais aprecio. Então é interessante para também entender, dependendo de cada arte que a gente se relaciona, de como a gente gosta mais de um estilo ou de outro, né? Bem interessante mesmo. E só para fechar, eu tenho um certo problema com aquelas séries que são muito
com quase sempre o mesmo cenário, ou os mesmos cenários com poucas alterações, e com curva de personagem muito... Sim, personagens muito retilíneos, né? Previsíveis, e que, se você assistir um episódio agora dessa temporada e assistir um outro da 2 temporadas pra frente, você não vai ter muitas alterações, né? Eu tô falando de séries como Two and a Half Men, Big Bang Theory, eu sei que eu vou apanhar por isso, mas Big Bang Theory, ou mesmo, olha só, o sagrado Friends, que eu já me diverti vendo alguns episódios, mas é uma série que eu não consigo ver de maneira mais organizada justamente por isso, porque não me parece haver um enorme desenvolvimento. Talvez eu esteja bem errado e você me corrija aqui nos comentários, ok? Beleza, era isso. Ficou até um pouquinho grande o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, ative as notificações, se inscreva se não for inscrito e comenta aqui o que você achou. E comenta aqui quais são as suas séries favoritas e por quê, beleza? E é isso, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!